Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de odontologia restauradora. Okay. Pessoal, bom, vamos lá. A gente vai ter uma aula hoje sobre acabamento e polimento, tá? A princípio, a aula que estava planejada, na sequência do nosso cronograma, seria a aula de cavidade classe 5. Mas como eu estou criando umas melhorias na aula, eu preferi dar aula de acabamento e polimento hoje para vocês. E semana que vem a gente vai seguir, então, com a aula de cavidade classe 5. Nada que vai prejudicar a compreensão da disciplina e do conteúdo de uma maneira geral, tá bom? Então, vocês já aprenderam técnicas restauradoras, algumas de dentes posteriores, né? Cavidade classe 1 e cavidade classe 2. E vocês aprenderam dentes anteriores, classe 3 e classe 4, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre acabamento e polimento. Mas o que é interessante destacar para vocês é que nessa aula de hoje eu quero apresentar para vocês os conceitos dos materiais, tá? Qual que é a função de cada um desses materiais, como que ocorre o processo de acabamento e polimento das restaurações. Então, é uma aula que eu vou tentar trabalhar de uma maneira bastante objetiva. No final, eu vou apresentar um protocolo para vocês. Ainda vai ficar pendente uma parte, um material que eu estou produzindo também em vídeo de acabamento de dentes posteriores, mas a gente vai, a princípio, ter bastante tempo ainda para apresentar esses conteúdos aí para vocês, tá? Então, a ideia é que vocês aprendam os conceitos de acabamento e polimento, como que ocorre o processo de regularização de superfície, né? Em que consiste o acabamento e polimento para a gente conseguir ter melhor domínio, melhor compreensão dos materiais. Eu quero que vocês entendam que mais importante do que você decorar uma sequência de material, decorar qual material vem primeiro, qual material vem depois, uma receita estática, é você entender qual que é a função de cada um dos materiais, tá? Isso é muito mais importante do que pensar em simplesmente uma receita. Então, eu vejo, são muitas perguntas que normalmente são feitas quando se fala sobre acabamento e polimento, que é o quê? Mas qual que é a sequência que você usa? Quais são os materiais que vocês usam? Só que acaba que não é uma coisa fixa. Às vezes, em uma restauração, eu trabalho com uma sequência, às vezes, em uma outra situação, eu trabalho com outros tipos de materiais. Então, o mais importante para você compreender bem, dominar acabamento e polimento, é você conhecer os materiais e saber o que cada um deles faz para conseguir ter bons resultados de uma maneira geral, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou dar início aqui aos slides. Vamos lá, acabamento e polimento. Essa aula tá bem atual, tá? É uma aula bastante atual. Bom, eu chamei essa aula de forma, textura e brilho, tá? Compreendendo o acabamento e polimento. Basicamente, o princípio, os conceitos que vão ser debatidos aqui servem para qualquer material, mas as sequências e protocolos que eu vou falar são principalmente para resina composta. Então, não vai ser tão aplicável assim para outros materiais como o amálgama ou mesmo as cerâmicas odontológicas, ok? O que é importante que vocês saibam é que os materiais de acabamento e polimento, eles não costumam ser os mesmos materiais para os diferentes tipos de materiais restauradores, tá? Então, eu não uso os mesmos instrumentos, as mesmas pontas, as mesmas borrachas para conseguir executar o acabamento e o polimento de resina composta, de cerâmica, de amálgama, de ionômero de vidro. Normalmente são materiais diferentes. Alguns deles podem ser levados para diferentes situações clínicas, mas a grande maioria deles não, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, desmistificar, por exemplo, a resina composta, né? Eu gosto sempre de falar isso para vocês, de tentar construir na cabeça de vocês
uma ideia de que a resina composta é um material de qualidade, tá? Porque eu vejo uma tendência muito grande aos profissionais que estão formando, que estão agora entrando no mercado, a querer trabalhar exclusivamente com materiais como a cerâmica odontológica, né? Então, para tudo, toda a solução é feita com cerâmica odontológica. E aí a gente pode colocar alguns pontos em questão, né? Quando a gente fala de resina composta, a primeira coisa que você tem que lembrar é que a resina composta é um material que tem um custo muito mais baixo do que a cerâmica. Não quer dizer que você não pode ter lucro com as restaurações de resina composta. Muito pelo contrário. Se você consegue trabalhar muito bem e agregar valor aos seus procedimentos, você consegue ter uma margem de lucro bastante alta, mesmo oferecendo procedimentos com resina composta. Segundo, a resina composta ele é um material feito diretamente na boca, consequentemente demanda etapas clínicas menores, em menor quantidade. Eu não preciso moldar ou escanear, mandar fazer uma peça fora do laboratório, ou mesmo comprar um equipamento como um sistema CAD/CAM, uma fresadora, para fazer umas peças cerâmicas dentro do meu consultório, né? O que eu preciso é investir nos materiais, nos instrumentos corretos e desenvolver minha habilidade como cirurgião dentista na área de odontologia restauradora, nessa área de dentística operatória, né? A partir daí você consegue fazer bons procedimentos restauradores com poucos, digamos, aparatos, né? Às vezes a gente só precisa aqui de um material de isolamento absoluto, alguns tipos de espátulas, resina composta de qualidade, material adesivo de qualidade e bons instrumentos e materiais de acabamento e polimento. Não precisa de grandes equipamentos para conseguir fazer um trabalho de qualidade. Além disso, as resinas compostas, elas ainda têm a vantagem que a gente tem que lembrar que é um material que normalmente não exige que você faça um preparo, né, que tenha uma inserção. Então, eu não preciso criar uma forma na superfície dentária para que exista um encaixe de uma peça, como acontece na cerâmica, né? Normalmente não se precisa disso. Então, é por si um trabalho mais uma indicação ou nossa, me faltou a palavra agora, um procedimento em si mais conservador, tá? E aliado ao fato de que você tem ainda um material que apresenta uma propriedade biomecânica, né, ou propriedades biomecânicas mais similares à da estrutura dentária. Como assim, professor? A resina composta, ela tem o que a gente chama de módulo de elasticidade muito semelhante ao da estrutura dentária, da dentina e do esmalte, principalmente da dentina, tá? Isso significa dizer que quando a dentina sofre uma deflexão, ela sofre uma espécie de flexão, uma tensão, a resina composta acompanha essa deflexão, essa tensão que a estrutura dentária está sofrendo, tá? É como se ela agisse toda em conjunto com o dente. Se o dente recebe um impacto forte ou uma tensão mais concentrada, a resina composta ela vai deformar juntamente com a estrutura dentária de maneira semelhante, porque os módulos de elasticidade da maioria das resinas compostas são parecidos. Não são todas, eu não posso estender isso para todas as resinas compostas, mas o módulo de elasticidade é muito mais próximo ao da estrutura dentária. Diferente, por exemplo, da cerâmica. A cerâmica, ela tem um módulo de elasticidade elevado. Significa, o módulo de elasticidade, ele, em termos simples, é a dureza, a rigidez do material, tá? Então, o fato de ela ser mais rígida que o dente, quando ocorre uma tensão sobre a estrutura dentária, ela não deforma como o dente deforma. E pode ocorrer uma concentração de tensão, tá? Além disso, o fato de ela ser muito mais rígida pode fazer com que ela gere desgastes nos dentes antagonistas, tá? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso primeiro para desmistificar a ideia de que a resina composta é uma opção somente mais barata que outros tratamentos odontológicos. Segundo, para desmistificar que a resina composta é um material inferior à cerâmica. Tá? Então, eu recebi recentemente uma mensagem de uma dentista
E essa dentista me falou que ela fez um trabalho com laminados cerâmicos nos incisivos centrais, porque ela tinha restaurações antigas prévias que não ficavam satisfeitas, ela não ficava satisfeita com os resultados que obtinha. E aí ela decidiu fazer laminado cerâmico. E ela percebeu que com os laminados cerâmicos, os dentes dela inferiores passaram a ter um desgaste acelerado. E aí ela agora está querendo substituir as lâminas cerâmicas por resinas compostas. Ok, eu não posso atribuir isso unicamente às características das cerâmicas odontológicas. Provavelmente um planejamento mais assertivo aí ficou faltando, tá? Mas o que é importante falar? Toda vez que o organismo e o sistema estomatognático ele precisa ser modificado na sua dinâmica de dentes, oclusão, articulação e musculatura, quando você trabalha com a resina composta, você está dando uma chance do teu sistema estomatognático se adaptar melhor, tá? Por que se adaptar melhor? Porque quando você faz muitas interferências, as resinas compostas, elas podem sofrer ajustes por elas serem mais flexíveis, eu vou usar essa palavra, não é o termo correto para a gente empregar em materiais dentários. O termo correto seria resiliente, né? Por elas serem mais resilientes, mais flexíveis, é mais fácil para o teu organismo, para a tua articulação, para a tua musculatura se adaptar a essa situação nova, tá? Então, quando você faz uma restauração de resina composta e ela não fica muito, uma restauração posterior, e ela não fica com o ajuste oclusal muito bem feito, a chance disso gerar um problema grande para o paciente é muito menor, tá? Do que quando você faz, por exemplo, com uma cerâmica. Se tiver a mesmo nível de altura, de excesso de material na cerâmica, a chance de a cerâmica gerar um problema para a articulação, para a musculatura do paciente, ou mesmo uma resposta inflamatória pulpar ou periapical é muito grande. Por quê? Porque o material é muito rígido e ele não permite uma adaptação. A própria resina, se ela estiver muito alta, ela vai acabar gerando um desgaste, tá? Um desgaste como se fosse uma resposta adaptativa do nosso sistema, tá? Então, isso é interessante a gente falar. Então, a resina composta, ela é um excelente material, tá? Só que para essas restaurações com resina composta, elas terem bons resultados, a gente precisa apontar primeiro 3 pontos específicos. Primeiro, eu preciso entender sobre o material, preciso respeitar todas as limitações desse material e, principalmente, eu preciso trabalhar com materiais de qualidade, tá? Então, primeiro, eu não posso esquecer quais são os protocolos, desde os protocolos adesivos, né, que eu expliquei para vocês sobre condicionamento seletivo ou condicionamento total, tempo de condicionamento, tempo de lavagem, remoção de excesso de umidade, controle da umidade. Todas essas etapas, elas devem ser respeitadas. Se você não respeita ou se você não acredita, menospreza ou subestima alguma dessas etapas, você vai estar possivelmente jogando o teu procedimento pela janela, tá? Você vai estar colocando o teu procedimento em xeque para a gente ter um futuro problema. Esse é o primeiro ponto. Antes disso, vou falar aqui para vocês. A gente precisa ter o cuidado do isolamento, o controle completo da umidade. Tudo bem? Eu preciso entender se a indicação da minha resina composta é correta, se eu devo usar uma resina microparticulada, microhíbrida, nanoparticulada ou nanohíbrida. Se nada disso para você tem importância, se na hora de você escolher o material você faz lá Unidunité, pega o primeiro adesivo que aparece e não faz nenhum tipo de planejamento, você está subestimando a ciência odontológica e muito provavelmente as tuas restaurações elas vão ter resultados catastróficos, né? Elas vão ter longevidade baixa, resistência inadequada, estética ruim e todas as outras coisas que são importantes para se avaliar numa restauração. Ok? Então, isso eu estou falando de material. Aí entra a técnica restauradora, que eu também já expliquei algumas para vocês, né? De como que eu devo inserir esses materiais, qual que é o instrumento que eu aplico, qual que é a espessura. Isso, obviamente, que vocês vão ganhar experiência ao longo da jornada de vocês no curso de odontologia.
Mas é importante que vocês sempre parem para ler, visualizar imagens, assistir vídeos para entender como que a técnica restauradora tem que ser executada. E, obviamente, que a prática vai levar à perfeição. Então, depois de muito esforço e muito sacrifício e bastantes repetições, é provável que vocês cheguem a um resultado de sucesso. Antes disso, a gente precisa ter paciência. Vamos lá. E, além disso, nós temos o acabamento e polimento, para eu conseguir bons resultados em resina composta. Então, eu preciso entender, conhecer e aplicar bem o material, entender, conhecer e aplicar bem a técnica restauradora, entender, conhecer e aplicar bem as etapas de acabamento e polimento, tá? Então, somente com boas etapas de acabamento e polimento, a gente vai conseguir chegar em uma restauração satisfatória, que tenha resistência, que tenha longevidade, que tenha estética, que permaneça na boca do paciente por um bom tempo, né? E assim você conseguir fazer com que o paciente associe ao seu nome um trabalho de qualidade, tá? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo de eu realizar o acabamento e polimento, tá? Qual que é o objetivo de fazer acabamento e polimento nas restaurações? Primeiro, quando você faz acabamento e polimento, você vai tornar a superfície da restauração mais lisa. Sendo assim, uma superfície mais lisa vai diminuir o acúmulo de biofilme, a agregação de biofilme na superfície do compósito. Segundo, você diminui pontos de tensão. A resina composta, quando ela tem na sua superfície rugosidade, essa área de rugosidade, quando ela entra em contato com uma estrutura dentária, seja uma borda incisal, uma ponta de cúspide, enfim, qualquer estrutura dentária antagonista, o que você vai ter aí vai ser uma concentração de tensão, exatamente por conta da rugosidade, que concentra áreas de força. Tá? Se você tem uma superfície polida, que não tem aspereza, não tem irregularidade superficial, vocês concordam comigo que se essa ponta dessa cúspide está encostando numa área lisa ou pouco irregular, eu vou ter uma força mais bem distribuída de tensão. Se eu tenho uma área toda irregular de superfície, quando eu encosto a ponta da minha estrutura, da borda incisal ou da cúspide, o que eu vou ter? Eu vou ter concentração de tensão em determinadas áreas. Por quê? Porque a área é menor, né? Basta a gente lembrar que força é inversamente proporcional à área. Quanto menor a área, maior a concentração de força. E se eu tenho irregularidades, eu vou concentrar força em determinados pontos. Se eu deixo essa superfície mais lisa, mais arredondada, com um aspecto mais regular, eu diminuo esses pontos de tensão. Além disso, existe um conforto para o paciente, principalmente no quesito que a gente chama de propriocepção, tá? Que é o quê? O paciente ele vai passar a língua e ele não vai sentir um degrau, ele não vai sentir uma rebarba, ele não vai sentir uma fenda na restauração. Isso incomoda, principalmente se for na face palatina dos dentes, tá? Então, você vai gerar esse conforto para o paciente quando você faz o acabamento e polimento. E, logicamente, a gente tem o atributo estético, né, da situação. Uma superfície lisa, brilhosa, lustrosa, primeiro, ela consegue imitar melhor o esmalte, porque o esmalte dentário ele tem esse aspecto brilhoso. Segundo, ela diminui a pigmentação, tá? Pigmentação por corantes, bebidas e alimentos, tá? Quando você ingere bebidas ou consome alimentos que apresentam uma grande quantidade de corante, é comum que eles se depositem sobre a superfície irregular da resina composta. Consequentemente, essa resina ela vai sofrer um manchamento, ela vai sofrer uma alteração de cor. Quando você tem uma superfície polida, é como se você criasse uma espécie de película sobre a superfície, que dificulta ou prolonga mais a cor do dente naquele resultado final e demora muito mais para sofrer uma alteração de cor, uma pigmentação, tá? Não quer dizer que ela não sofra, porque a resina composta ela tem de sofrer uma alteração de cor, mas essa alteração de cor, normalmente, ela é resolvida em novas etapas de polimento futuras, com intervalos de 6 meses a 1 ano, às vezes até 2 anos.
tá? Que é o que a gente chama de manutenção. Então, nenhuma restauração que é feita de resina composta deveria ficar sem manutenções de acabamento e polimento, tá? Então, para ela se manter com um aspecto sempre bonito, brilhoso, natural, o ideal é que esse paciente, que uma vez fez a restauração, retornasse ao cirurgião dentista a cada, 6 meses, ou 1 ano, ou mesmo 2 anos, tá? Para fazer um novo polimento, ou um pequeno reparo, um pequeno ajuste. Não é trocar a restauração completamente. São pequenos reparos ou sessões de acabamento que vai manter aquela restauração com aspecto natural. Então, em hipótese nenhuma, uma restauração feita deve ser esquecida, tá? Isso representa você conseguir postergar essa restauração na boca do paciente, mantê-la, atribuir uma longevidade muito grande para ela e, consequentemente, isso também traz um retorno financeiro para o profissional. Porque a cada vez que o paciente precisar retornar ao consultório para fazer um acabamento e polimento, você vai cobrar seus honorários por isso, né? É como se fosse uma manutenção, tá? Então, uma pessoa que adquirir um carro, ela não precisa fazer a manutenção, mesmo ela tendo pagando o valor total do carro, ela precisa fazer a manutenção desse carro para que ele tenha uma durabilidade maior, né? Resina composta ou qualquer outra restauração, o ideal é que seja feito da mesma maneira, ok? Então, essas são as vantagens, ou melhor, os objetivos de a gente fazer o acabamento e polimento, tá? Muito provavelmente, vocês já devem ter passado por situações onde fizeram restaurações em resinas compostas em vocês e nunca nem viram acabamento e polimento. Eu nem sabia que deveria retornar ao dentista para fazer algum tipo de manutenção. Às vezes só vai no dentista para saber se já está na hora de trocar, ao invés de fazer um trabalho preventivo, né, de cuidado, de realmente uma manutenção mesmo. Acho que não tem outra palavra para falar, não. Manutenção das restaurações. Essa é uma informação importante falar para vocês. A língua, ela detecta alterações de rugosidade superficial menores que 1 micrômetro. Professor, o que é 1 micrômetro? 1 micrômetro, pessoal, é 1 centímetro dividido por 1000. Tá? Então, você pega 1 centímetro, divide por 1000, você vai ter 1 micrômetro. Ainda não deu para entender? Um fio de cabelo tem aproximadamente 60 micrômetros. 60, tá? É muito fino e você sente ele muito facilmente na língua. Então, se você pegar um fio de cabelo e dividir por 60, essa menor parte do fio de cabelo, muito provavelmente você ainda consegue sentir. Significa dizer que qualquer pequena irregularidade na superfície dentária ou na superfície de uma restauração faz com que o paciente consiga identificar. E isso pode gerar um desconforto, um incômodo, tá? Então, isso é bem interessante. Vamos falar sobre os princípios de acabamento e polimento. Bom, para a gente entender os materiais de acabamento e polimento, é interessante primeiro que você entenda qual que é a ação, as diferentes ações dos materiais ou instrumentos. Então, primeiramente, um instrumento ou material de acabamento e polimento, ele pode agir sobre um substrato. Nesse caso, quando eu falo substrato, eu estou falando da resina composta. Ele pode agir de 3 maneiras: realizando corte, realizando desgaste ou realizando polimento. Tá? Então, ele pode cortar a superfície, desgastar a superfície ou polir essa superfície. Vamos entender como é que funciona cada uma dessas situações. O corte, ele acontece com um objeto, ou um instrumento, ou um material que contenha lâminas, tá? Ou lâmina, no singular. Eu preciso de uma lâmina, essa lâmina vai conseguir apreender parte da superfície do meu material e vai remover essa parte, tá? Então, é exatamente isso que vocês estão vendo nessa imagem. Essa imagem, ela representa, na verdade, uma secção transversal. Deixa eu apagar isso aqui. Essa imagem, ela representa uma secção transversal de uma broca, tá? O que é a secção transversal, professor? É como se você pegasse isso aqui, ó. Se eu pegar isso aqui e cortar no meio, vocês estão vendo ela assim, com o corte, tá? Isso aqui é como se fosse uma broca que eu virei e cortei, tá? E aí vocês estão vendo esse círculo aqui, ó, tá? A broca, ela vai girar nesse sentido aqui, ó, e cada uma das lâminas da broca vai remover uma espécie de fatia
da resina composta, tá? Um pedaço da resina composta. Então, esses tipos de materiais, eles agem pelo corte, tá? Então, qual é o material que age por corte? São materiais que apresentam lâminas. A gente tem tanto instrumentos manuais que cortam, tá? Como lâminas de bisturi, ou como é que é o nome daquele instrumento? Removedores de excesso, tá? Como a gente também tem brocas variadas com lâminas. A gente vai falar especificamente sobre cada um deles. Além dos instrumentos com corte, nós temos os instrumentos que desgastam, ok? Então, instrumentos de desgaste, como que eles funcionam, né? Qual que é a lógica? Eles apresentam uma superfície. Nessa superfície do instrumento que vai desgastar, existe uma infinidade de partículas abrasivas. Essas partículas abrasivas, elas podem ser aderidas por processos de usinagem, tá? Então, a superfície do meu material, do meu instrumental, fica completamente irregular, cheio de pedaços, de partículas duras, que são capazes de desgastar a superfície do meu substrato. Meu substrato, quando eu falo, novamente, é a resina composta. Então, quando vocês olham essa imagem aqui, por exemplo, é como se eu estivesse olhando, dessa vez, pela secção transversal de uma ponta diamantada. A ponta diamantada nada mais é do que um metal que apresenta na sua superfície várias partículas de diamante irregulares, de tamanhos variados, que vão gerar esse processo de desgaste, tá? Eles vão tocar a superfície, gerar um atrito e remover pequenos fragmentos da resina composta. É basicamente isso, tá? Então, o primeiro instrumento que eu falei, ele vai agir por corte. Esses instrumentos que eu estou falando no momento, eles vão agir por desgaste. Então, quando o meu instrumento tem lâminas, ele corta. Quando ele não tem lâminas, ele tem fragmentos na sua superfície, ele desgasta. É simples, tá? Então, por exemplo, uma situação, uma analogia completamente fora da odontologia é uma lixa de unha. Uma lixa de unha, ela tem uma superfície de papelão, e nessa superfície de papelão está aderido um monte de partícula, né? Essas partículas é que fazem o processo de lixar, de desgastar a nossa unha, correto? É a mesma coisa que a gente está falando aqui, só que a gente está falando de materiais mais duros, tá? Eu estou falando de uma superfície de um metal que tem usinado, colado na sua supercamada mais externa, partículas de fragmentos de diamante ou de outros materiais. Por isso que o nome é ponta diamantada. Diamantada é porque são fragmentos pó, farelo, de diamante mesmo, tá bom? E além disso, nós temos os materiais ou instrumentos que servem para fazer o polimento, tá? Basicamente, os materiais que geram polimento, eles funcionam de uma maneira semelhante aos que fazem o desgaste. A única diferença é que o abrasivo que esses materiais contêm são abrasivos muito pequenos, que microscopicamente são vistos, mas macroscopicamente não são perceptíveis. Então, normalmente, eu não consigo enxergar o abrasivo de uma borracha de polimento. Tá? Você enxerga a borracha, mas você não sabe que dentro daquela borracha tem partículas abrasivas. Essas partículas abrasivas são bem menores. E aí, quando você gera o processo de desgaste, é um processo muito mais delicado, mais refinado. Então, a superfície vai ficar com um aspecto mais regular na hora depois que acontece o desgaste. Então, a gente chama já isso de polimento. E conforme esse polimento vai se tornando mais fino, com partículas menos perceptíveis, menores, você vai ter uma superfície mais lisa e tendendo a se tornar uma superfície reflexiva, brilhosa, ok? Então, os meus instrumentos dentro de acabamento e polimento podem agir por corte, por desgaste ou por polimento, tudo bem? Primeiro passo que vocês devem entender aqui. Vamos falar então sobre os instrumentos propriamente ditos. O que nós temos de instrumentos? Nós temos lâminas, como eu já falei para vocês, e nesse caso eu vou mostrar aqui para vocês, ó, uma lâmina. Esse é um instrumento manual do lado esquerdo que vocês estão vendo com o cabinho rosa, um detalhe ali do cabo rosa. Ele tem um formato de foice.
Esse instrumento, ele se encaixa na região cervical ou cérvico-proximal. Ele se assemelha um pouco com uma cureta de pério, tá? Mas ele tem um desenho, uma anatomia que permite que você remova excessos que fiquem na região cérvico-proximal, tá? Ele é uma lâmina, portanto, você está fazendo remoção, acabamento por corte. Além disso, nós temos lâminas de bisturi, que também funcionam como materiais de acabamento para remover excessos cérvico-proximais também. Tá? A lâmina de bisturi é importante ressaltar que é um instrumento extremamente afiado. Então, ele tem que ser manuseado com bastante cautela, com cabo, de preferência em regiões proximais, próximas cervicais, se for possível com isolamento absoluto, tá? Que vai retrair a gengiva, vai tornar a possibilidade de um acidente menor. Tudo bem? Aí, além das lâminas, que são também instrumentos de corte, nós temos as brocas. As brocas também são instrumentos de corte, são formados por lâminas. Tá? As brocas, pessoal, se você olhar de perto, ela tem um intervalo, que é um espaço entre cada uma das lâminas. E é exatamente nesse intervalo que ocorre o corte. Tá? Quanto maior o espaço entre as lâminas, maior é o poder de corte dessas lâminas. Quanto menor o intervalo entre as lâminas, menor é o poder de corte. Então, quanto mais lâminas tem uma broca, menos ela corta, porque para essa broca ter muitas lâminas, as lâminas precisam estar muito próximas umas das outras, ok? Então, isso que vocês estão vendo aqui, por exemplo, é uma broca que apresenta uma quantidade elevada de lâminas. Essa daqui tem aproximadamente, eu não lembro se é 24 ou 30 lâminas, é uma coisa assim. Mas você percebe que as lâminas são bem próximas. Aquelas brocas carbide que a gente utiliza, mais convencionais, broca carbide número 4, número 6, são brocas que apresentam 6 a 8 lâminas. Portanto, o intervalo entre as lâminas é muito maior, o que faz com que elas cortem muito mais. Tá? Então, o que determina a quantidade de corte ou a velocidade de corte de uma broca é a quantidade de lâminas que ela tem. Quanto menos lâmina ela tiver, mais ela corta, tá? Porque o espaço entre essas lâminas é maior. Quanto mais lâminas ela tiver, menos ela corta, porque o espaço entre as lâminas vai ser menor, tá? E é esse espaço o responsável pela remoção do material, tá? Do substrato. Além das brocas, nós temos as pontas diamantadas, tá? Quem são as pontas diamantadas? Vocês já conhecem, a gente já teve aula sobre o instrumento, né? Então, observem como que é uma ponta diamantada vista em ampliação, né? Olha só como é que é a superfície. A superfície dela é um metal, e nesse metal, na parte mais externa, a gente tem colado em um processo de usinagem vários fragmentos de diamante, de formatos variados, de tamanhos variados, que vão gerar um desgaste, tá? Um desgaste superficial na resina composta, na restauração. Ok? Então, esse material, diferente da broca, ele não gera corte, ele gera desgaste, ele age por desgaste. Além das pontas diamantadas, nós temos as lixas. As lixas também são materiais que geram remoção de material por desgaste. Lixas, nós temos dois tipos. Nós temos os discos de lixa, tá? Então, o que é um disco de lixa? É um disco feito normalmente de papelão ou de plástico, tá? Que a gente normalmente chama de poliéster. E esse plástico, ou papelão, ele tem colado, aderido na sua superfície, partículas de algum tipo de abrasivo. As partículas abrasivas dos discos de lixa normalmente são óxido de alumínio, tá? Em granulações ou granulometrias maiores ou menores. E aí você vai ter, quando essas partículas são grandes, um disco com abrasividade grossa, e essa partícula se tornando um pouco menor, abrasividade média, menor ainda, fina, bem pequena, extra fina, tá? Essa variação de desgaste que um material tem, a gente chama de abrasividade, certo? Então, os materiais, eles podem ter variação de abrasividade, alguns materiais podem apresentar
2 abrasividades, 3 abrasividades e até 4 abrasividades, como é o caso desses discos de lixa, que tem um disco grosso, é o marrom, que está na esquerda, o disco com aspecto marrom claro, né, que é o médio, o disco laranja, que é o fino, e o disco amarelo, que é o disco extra fino. Tá? Quando você toca, por exemplo, no disco extra fino, você sente praticamente nada. É como se ele fosse liso, mas ele não é liso, ele tem partículas extremamente pequenas. Diferente de quando você toca o grosso e o médio, que claramente você consegue sentir a abrasividade na superfície dele, tá bom? Além disso, nós temos lixas interproximais, tá? As lixas interproximais também são lixas. Elas são normalmente feitas de algum material que pode ser plástico, pode ser aço, tira de aço, e nessa tira, impregnada sobre a sua superfície, você vai ter partículas de abrasivos. Esses abrasivos podem ser diamante, pode ser óxido de alumínio, tá? Quando a gente trabalha com resinas compostas, normalmente a gente não utiliza tiras de aço, nós só utilizamos tiras de poliéster ou plástico, tá? As tiras de aço podem ser utilizadas para amálgama, restaurações de amálgama, ou para você fazer algum tipo de ajuste em preparos, em dente, tá? Eu terminei de fazer ali uma cavidade classe 2 e eu quero fazer uma regularização ali do meu ângulo que está externo, do meu ângulo cavo superficial ali na região proximal. Você pode passar uma tira de lixa de aço, tá? Mas não é recomendado você usar em resina composta por conta da abrasividade dela ser maior e a possibilidade de você danificar a tua restauração ou destruir um ponto de contato, por exemplo, ok? Mas aí nós temos as lixas interproximais. Essa lixa especificamente é uma lixa que vende em rolo. É uma lixa de uma empresa japonesa chamada GC. O nome da lixa é Epitex e ela tem 4 abrasividades. Mas normalmente as lixas mais comuns dos mercados é uma única tira que tem um centro neutro e tem um lado mais grosso e um lado mais fino, tá? Eu separei uma aqui, peraí. Ó, então é isso aqui que vocês vão ter, ó. É uma lixa, tá? Que tem um centro neutro, como vocês estão vendo aqui, ó. E tem um lado, normalmente, que é um pouco mais grosso e um lado que é um lado mais fino, médio ou fino de abrasivos, tá? Você sempre vai começar usando mais abrasivo por menos abrasivo. E essa área neutra aqui é a área que você vai passar na região interproximal. Eu acho que eu já devo ter falado isso para vocês na aula de instrumentos, né? Mas não custa nada repetir. Além dessas lixas, nós temos os materiais agora que funcionam por polimento, né? Nós temos as borrachas abrasivas. Observem aqui, esse é um kit específico de um fabricante de borrachas. Esse kit, ele contém também 4 abrasividades, né? Tem a abrasividade verde, que é grossa, a amarela, média, a branca, fina e a azul, que seria a extra fina. Agora, observem que a verde, eu consigo enxergar os abrasivos, né? Mas esse é um material, desculpa, que ele já não vai mais trabalhar com desgaste, ele trabalha praticamente com o polimento. A superfície que ele tem, ou melhor, a superfície que ele reproduz na restauração é uma superfície mais lisa, com aspecto mais regular. Só que se você trabalhar esse instrumento com bastante pressão, você vai desgastar o dente, a restauração, tá? Então você não pode trabalhar com muita pressão para não correr o risco de desgastar o material. Só que quando você trabalha com muita pressão, além de desgastar o material, você também estraga o instrumento com mais facilidade, né? Diminui a vida útil desse instrumento. Tá? Então, vou falar para vocês um pouco sobre a utilização desses instrumentos daqui a pouquinho. A gente também tem outros tipos de borrachas abrasivas, como essas daqui. Ó. Isso também é borracha abrasiva, tá? Essas borrachas abrasivas, elas têm um formato que a gente chama de espiral. Esse formato espiral ele é recente no mercado, não tem mais de 6, 7 anos, não. E o interessante das espirais é que elas têm uma anatomia muito delicada e elas conseguem adentrar em regiões muito difíceis de acessar, por exemplo, por essas borrachas maiores, como região proximal, cervical, região oclusal,
tá? Por exemplo, essas borrachas aqui, elas não vão conseguir adentrar na região oclusal, mas essas daqui entram, tá? Então, é um tipo de borracha também, borracha abrasiva, ok? E além disso, nós temos as pastas. As pastas, pessoal, é interessante falar. Pastas são materiais que contêm um meio líquido, normalmente é um líquido viscoso, tá? Então não é líquido completamente fluido, é um líquido que tem mais uma consistência, por exemplo, de creme dental. Esse líquido, né, esse meio que existe dentro dessas pastas, ele vai trabalhar em conjunto com as partículas. As partículas abrasivas, que eu falei para vocês que estão presentes em ponta diamantadas, que estão presentes em borrachas abrasivas, também vão estar presentes nas pastas, tá? Só que qual que é a diferença? É que agora você não vai aplicar essas pastas com borrachas abrasivas. Como o abrasivo está dentro de uma pasta, você precisa esfregar essa pasta com algo que não tenha abrasividade, que não desgaste, que não corte, que não faça absolutamente nada, exceto gerar um atrito da pasta com o dente. Deu para entender? É como se fosse uma escovação dentária. Toda vez que você escova os dentes, você está gerando uma pequena abrasão, tá? O ideal é que os cremes dentais apresentem abrasividade baixa, né? Partículas menores e menos duras, para que você não tenha a possibilidade de um desgaste dentário, ok? Então, quando você coloca lá o creme dental na escova e esfrega e faz o atrito, você está gerando uma abrasividade. Só que quem é abrasivo? É a escova? Não, não é a escova. Quem é abrasivo é a partícula que tem dentro da pasta, tá? Então, abrasivo... tem gente que fala assim, mano, a escova dura é abrasiva, professor. Não. O nylon, que é o que faz a escova, não é capaz de desgastar estrutura dentária em condições normais, tá? A escova dentária, uma escovação incorreta, seja por escova macia, seja por escova média, seja por escova dura, vai gerar um trauma e um dano direto ao periodonto, tá? Então, ali na gengiva pode gerar um processo de recessão gengival, tá? Pode gerar um defeito periodontal. Professor, mas e aquele desgaste das lesões cervicais não cariosas? Em condições normais, não vai acontecer nada. Porém, normalmente, essa escovação traumática incorreta, com instrumentos incorretos, podem estar associadas com um meio ácido, né? Que é o que a gente chama hoje de biocorrosão, tá? Então, o substrato dentário, ele pode estar enfrentando um meio ácido, um pH salivar extremamente baixo por conta de uma dieta rica em carboidratos cariogênicos ou carboidratos ácidos, ou ainda por consumo exagerado de bebidas e alimentos ácidos, ou por situações onde o paciente pode sofrer algum tipo de problema endógeno, gastroesofágico ou um paciente bulímico. Diante desse cenário, uma escovação errada, né, traumática, pode levar à remoção do esmalte e da dentina, consequentemente, ok? Mas somente nessas situações, tá? Então, as pastas que vocês estão vendo aí de polimento são pastas que contêm abrasivos. Só que a gente tem a concepção incorreta de achar que toda pasta é igual. Basta eu, no final da etapa de acabamento, finalizar o polimento com uma pasta. Isso é errado. Por quê? Porque as pastas, elas apresentam abrasividades diferentes, distintas. Vocês estão vendo aqui na direita as duas pastas que têm a palavra mind, né, que vocês estão vendo aí, pode ser lido no português mint, né, que significa menta. Tem uma que tem uma numeração 1.0 e uma outra embaixo que tem uma numeração 0.5, né? 1.0 micrômetro, ou seja, 1 micrômetro, e a outra tem meio micrômetro. Os abrasivos que essas pastas têm são abrasivos muito, muito pequenos, tá? Então, eles vão ser realmente utilizados nas etapas finais, depois de você ter usado vários outros instrumentais ou materiais antes. Essas pastas que vocês estão vendo na esquerda, que são as pastas roxas,
Elas são pastas que está escrito em cima do nome dela, Diamond, na pasta de baixo, você consegue enxergar, está escrito assim, ó, pastas para acabamento e pré-polimento. Para acabamento e pré-polimento. Então, essas pastas, elas têm uma abrasividade maior. Elas são capazes de gerar um pequeno desgaste superficial, ok? Então, essas pastas nunca vão ter o mesmo efeito dessas pastas finais. Elas nunca vão ser utilizadas na última etapa, porque elas têm abrasivos muito maiores. Os abrasivos dessas pastas, eles giram em torno de 40 a 20 micrômetros. Muito maior do que 1,5 da pasta do lado. Então, se você pegar uma pasta dessa, achando que é a última etapa, e trabalhar como um polimento final, você vai estar fazendo um trabalho errado. Por isso que você precisa ler as especificações dos materiais, para saber onde usar cada material, cada acessório. Como eu falei, essas pastas elas precisam ser aplicadas com instrumentos que não contenham abrasivos. Tá? Que instrumentos ou materiais são esses? Escovas, como essa escova da esquerda, que é uma escova de pelo, tá? É uma escova de pelo sintético, uma escova que parece uma roda. Ela é uma escova de pelo, excelente porque ela consegue adentrar várias áreas. E do lado, no centro do slide, você está vendo um disco de feltro. O disco de feltro é um disco normalmente plástico que contém na sua superfície uns fiapinhos de algodão, de um tecido, acho que é de lã, não é algodão não, tá? E ele vai gerar o atrito, né? O atrito da pasta, do material de polimento que você vai trabalhar ali. Porém, ele sozinho não tem abrasividade. A escova sozinha não tem abrasividade. Normalmente a gente trabalha, então, essas pastas com instrumentos e materiais que não contenham abrasividade, ok? Beleza. Aí, vamos falar um pouco sobre abrasão e abrasivos, né? Basicamente, vamos entender como que funciona o princípio de abrasão e abrasivos. O princípio, ele acontece da seguinte maneira. Na superfície do meu instrumental, seja da minha ponta diamantada, seja do meu disco de lixa, né, do meu material, eu vou ter partículas duras, que são os meus abrasivos. Tá? Esses abrasivos eles podem ser feitos de diferentes materiais. Podem ser feitos de diamantes, podem ser feitos de óxido de alumínio, podem ser feitos de sílica. Os mais comuns são feitos de óxido de alumínio e diamante. Essas partículas duras, elas precisam agir sobre o substrato dentário, tá? Esse substrato dentário, não, desculpa, o substrato do material restaurador, que é a resina composta. Como que ele age? A partícula dura, primeiro, ela precisa ser mais dura do que o próprio material. A partícula que está ali na superfície do meu abrasivo, ele tem que ser mais duro do que a resina composta, senão ele não vai conseguir desgastar a resina composta. Quando ele dá de encontro com a superfície da resina composta, ele vai gerar uma tensão superficial. Ele está tensionando ali sobre a superfície da resina, tá? E vamos entender resina como uma cadeia polimérica ali que está cheio de monômeros interligados, certo? Essa tensão, esse estresse vai fazer com que alguns desses monômeros se quebrem e se soltem, tá? Ou até parte das cadeias poliméricas se solte, por conta do estresse que a superfície vai gerar. E, consequentemente, você vai remover partículas do material restaurador. Simples assim, tá? Então, para eu conseguir ter eficiência na minha abrasão, no meu desgaste, eu preciso ter partículas mais duras que o próprio substrato agindo sobre ele. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu pegar resina composta e fazer um farelo de resina composta, moído, partículas de resina composta, colocar sobre uma borracha e tentar desgastar uma outra resina composta, eu não vou conseguir. Por quê? Porque a mesma dureza coincidindo uma com a outra. Não vai dar certo. Para eu conseguir desgastar a resina, eu preciso de um material mais duro. Por isso que muitos materiais que são para desgaste ou abrasão de resina composta não conseguem desgastar, por exemplo, a cerâmica. Algumas cerâmicas são reforçadas por um material que é chamado disilicato de lítio. O disilicato de lítio é um óxido extremamente duro que você não consegue desgastar facilmente. Então, você vai tentar usar um disco de lixa para desgastar o disilicato de lítio, você vai ter dificuldade,
porque ele é muito duro, tá? A partícula que está ali na superfície, óxido de alumínio, às vezes ela tem uma dureza muito próxima do próprio de silicato de lixo, então não desgasta, entendeu? É isso que você precisa entender quando a gente fala sobre os princípios de abrasão. A partícula superficial do material abrasivo tem que ser maior do que a partícula do substrato que eu quero desgastar, do que eu quero abrasionar, tá? Então, nós temos basicamente, dentro desse aspecto, dois tipos de abrasão. A primeira abrasão ocorre entre dois corpos, tá? Como assim, professor? Eu vou ter o abrasivo tocando a superfície do meu substrato, tá? Então, eu vou ter um abrasivo que é irregular na sua superfície, pontas de diamante ou óxido de alumínio. Essas partículas vão tocar o meu substrato e vão gerar abrasão. Abrasão de dois corpos. O que é uma abrasão de três corpos? É quando você tem dois substratos que não têm abrasividade e um deles gera atrito com um material abrasivo no meio, tá? Que é o exemplo básico, são as pastas. Então, você tem resina composta, que é um substrato, uma escova de pelo, que também é um substrato, que não vai gerar abrasividade no primeiro substrato, que é a resina, e no meio deles é uma pasta, que vai ter um atrito que contém abrasivos. E esses abrasivos da pasta é que vão gerar abrasão. A gente chama esse tipo de abrasão de três corpos, tá? O melhor exemplo é a pasta de polimento. Mas quando você escova os dentes todos os dias, você está fazendo uma abrasão de três corpos. Quando você faz profilaxia, ou o que a gente chama também de polimento coronário no paciente com pasta profilática ou pedra pómez e água, você também está fazendo uma abrasão de três corpos, ok? E quais são os fatores que podem influenciar na abrasão, né? Na qualidade ou na velocidade da abrasão? Como eu falei, a dureza. Existe, dentro dos conceitos de materiais dentários não, de materiais de uma maneira geral, o que a gente chama de escala de Mohs. A escala de Mohs, ela mede a dureza dos materiais e dos substratos, tá? Então, basicamente, na odontologia, a gente costuma trabalhar com três abrasivos. O óxido de alumínio, tá? Que é aquelas partículas que estão presentes em cima de lixa, de disco de lixa, e de algumas borrachas abrasivas. Nós temos o tungstênio. O tungstênio, na verdade, ele não costuma ser um abrasivo. Ele é o material que compõe a lâmina de uma broca. Então, uma broca contém lâminas, e essas lâminas elas são feitas de tungstênio. E nós temos os diamantes. Os diamantes, eles compõem a superfície de algumas pontas, né? E de algumas borrachas também, e de algumas pastas também, tá? As partículas de diamante, dentro dessa escala de Mohs de abrasivos, é a mais dura. Ela tem uma dureza que, numa escala de 0 a 10, ela é 10. O tungstênio é 9,8. O óxido de alumínio é 9. E aí a gente vira agora para os substratos. Como eu falei para vocês, o abrasivo ele sempre tem que ser mais duro que o substrato para poder gerar o desgaste. A gente tem a dentina, na escala de Mohs, de 3 a 4. O esmalte 5 e a resina composta de 5 a 7, dependendo da resina composta, dependendo do tipo de carga, dependendo da classificação da resina composta, certo? Mas todas elas são menores do que as partículas, a dureza dos abrasivos, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A dureza vai influenciar. Se eu tenho um material que é composto de abrasivos de diamante, muito provavelmente esse material ele tende a ter um poder de desgaste maior do que o material que contenha óxido de alumínio, por exemplo. Tá? Só que não é só isso que influencia na velocidade ou na eficiência da abrasão. A gente tem a forma dos abrasivos. Se os abrasivos têm formato irregulares, a tendência é que eles tenham maior poder de desgaste. Se eles têm formatos regulares, eles possivelmente vão ter menor poder de desgaste, tá? Então, uma superfície regular desgasta mais, uma superfície regular das partículas desgasta menos. É fácil entender isso, né? O tamanho das partículas também vai influenciar. Então, eu coloquei aqui um comparativo para vocês entenderem o tamanho das partículas.
Uma ponta diamantada regular tem partículas que variam de 106 a 125 micrômetros, tá? Lembra que 1 micrômetro equivale a 1 centímetro dividido por 1000. Um fio de cabelo tem 60 micrômetros. Então, 2 fios de cabelo tem 120. É mais ou menos 2 fios de cabelo do tamanho de uma ponta diamantada regular, tá? O disco de lixa tem abrasivos com tamanhos semelhantes, quando ele é grosso. A ponta diamantada fina, que é aquela vermelhinha, que a gente também chama de F, ela tem abrasivos com uma dimensão aproximada de 40 micrômetros, semelhante ao disco de lixa médio, que também tem 40 micrômetros. É uma média, tá, pessoal? Pode estar um pouquinho mais, um pouquinho menos. A ponta diamantada extra fina, que é aquela amarela, que a gente também chama de FF, ela tem abrasivos que variam de tamanho de 20 a 30. E os discos de lixa fino também têm essa variação na abrasividade. Os discos de lixa extra fino, que são aqueles que eu falei que às vezes a gente toca e você nem consegue sentir a abrasividade, eles apresentam granulometria, o tamanho das partículas, em uma escala de aproximadamente 8 micrômetros. Aquelas pastas de polimento que são muito finas, elas apresentam uma granulometria de 0,5 a 1 micrômetro, ok? Então, o que eu posso entender com isso aí? Nem tudo que é, por exemplo, nem todo material ou instrumento ou acessório que a gente chama de fino vai ser menor do que o extra fino, por exemplo. Vou colocar o exemplo aqui. Uma ponta diamantada extra fina tem partículas abrasivas menor do que um disco de lixa extra fino? Ou igual? Não é igual, né? O disco de lixa extra fino possui uma abrasividade muito menor do que a ponta diamantada extra fina. Eu posso afirmar que uma ponta diamantada extra fina tem abrasividade menor que um disco de lixa fino? Não, que eles são semelhantes, né? A ponta diamantada extra fina, ela equivale a um disco de lixa fino, em termos de tamanho dos abrasivos. Deu para entender isso, pessoal? Tá? É esse cuidado que eu quero que vocês tenham. A tendência é que a gente se perca, porque você vai comprar um kit que tem uma ponta regular, uma ponta F e uma ponta FF. Aí você também vai comprar um disco de lixa, que tem um disco de lixa grosso, médio, fino e extra fino. Você vai comprar uma borracha, que tem uma borracha grossa, média, fina e extra fina. Aí você, vendo toda essa sequência grosso, médio, fino e extra fino, vai achar que todos os grossos são iguais, tudo que é médio é igual, tudo que é fino é igual, tudo que é extra fino é igual, e não é, tá? Alguns materiais que são extra finos em um determinado segmento são mais grossos do que o médio, por exemplo, ou o fino de outro segmento, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Uma borracha grossa, uma borracha de polimento grossa, ela é mais fina que uma ponta diamantada extra fina. Estão entendendo essa lógica? Por quê? A ponta diamantada, ela tem abrasivos maiores. Mesmo a ponta extra fina, ela tem abrasivos maiores. Ela lembra que a forma que ela age é pela abrasão. Os materiais de polimento, eles agem pelo polimento. Então, eles já, por si, já trabalham com partículas muito menores, inferiores. Por mais que o nome dela seja borracha grossa, ok? A borracha grossa tem abrasividade menor do que uma ponta diamantada extra fina. Beleza? Isso que eu quero que vocês tenham em mente agora. Então, o que vocês estão vendo aí, só para ilustrar, são pontas com abrasividades ou granulometrias, essa é uma palavra que a gente também pode aplicar, diferentes, né? Aqui tem a faixa verde, é a grossa. Aqui tem a faixa azul, é a regular. Às vezes, os fabricantes optam por não colocar faixa nenhuma. Significa dizer que ela também é regular ou média. As vermelhas são as finas, também conhecidas como F, e as amarelas são as extras finas, conhecidas como FF, ok? Além do tamanho dos abrasivos, outra coisa vai influenciar na abrasividade. A pressão que você exerce quando utilizando o material. Isso é principalmente válido quando a gente trabalha com borrachas, tá? Borrachas abrasivas, elas precisam ser trabalhadas
com a pressão correta. O que é uma pressão correta, professor? A pressão correta de um instrumento deve ser... A gente tem duas categorias, né? A gente pode dizer que a pressão é de leve a moderada ou leve, tá? Leve a moderada ou leve. O que seria um leve a moderado? A borracha, ela tende a sofrer uma flexão quando você encosta no dente, ou mesmo um disco de lixa, tá? O que é uma pressão moderada? É quando você deforma um pouco mais do que simplesmente a ponta do instrumento na superfície. Deixa eu fazer assim, tá? Então, tá aqui o meu instrumento na superfície do dente, ó. Você deforma um pouquinho mais do que simplesmente a ponta, ó. Ok? Então, você coloca em contato uma superfície maior desse instrumento, tá? Gera uma deformação maior. O suficiente para gerar essa deformação, tá? Essa é uma pressão de leve a moderada. Normalmente, quando as borrachas que você estiver trabalhando forem borrachas grossas, você vai trabalhar com uma pressão leve a moderada, tá? Borrachas grossas, pressão leve a moderada. Borrachas finas, você vai trabalhar com pressão leve. O que é pressão leve? Uma pequena deformação, aqui ó, uma pequena deformação de superfície, tá? Não é isso aqui mais, ó, é só um pouquinho aqui. Essa é a pressão leve, tá? Então, essa vai ser a pressão leve. Quando os instrumentos são grossos, eu devo fazer pressão leve a moderada. Quando os instrumentos são médio e finos ou extra finos, eu devo fazer uma pressão leve, ok? O que vai acontecer se eu não trabalhar com a pressão adequada? Você vai diminuir a eficiência abrasiva do material, vai gerar um aquecimento desnecessário para a tua restauração, tá? E também vai levar a um desgaste prematuro do instrumento, fazendo com que a longevidade desse instrumento seja curta e você tenha que comprar outro muito em breve. Esses instrumentos, eles não são feitos para acabar rápido, mas normalmente a gente usa eles de maneira inadequada e eles acabam durando muito pouco, tá? Mas esses instrumentos são esterilizáveis. Essas borrachas são. Os discos de lixa não são esterilizáveis, as lixas interproximais não são esterilizáveis, são todos materiais descartáveis. Os discos de feltro não são. Agora, as borrachas abrasivas, as pontas diamantadas, brocas, escovas, todos esses são esterilizáveis, tá? Os instrumentos, como aqueles instrumentos laminados, a lâmina de bisturi não, a lâmina de bisturi é descartável, tá? Além disso, nós temos a velocidade, que também é influência para a qualidade da abrasão. A velocidade, ela tem que ser controlada no micromotor. Todos os materiais que a gente vai trabalhar aqui, na fase de acabamento e polimento, eles vão ser utilizados em baixa rotação. Vocês vão trabalhar com micromotor e um contraângulo, tá? No caso da utilização das pontas diamantadas, você vai usar um adaptador. Aquele adaptador FG, que serve para, até uma questão da prova, que serve para você adaptar a ponta de alta rotação no contraângulo em baixa rotação, certo? E aqui, ó, isso aqui é a base de um micromotor, vocês estão vendo na foto, tá? E aí tem um anelzinho lá embaixo, perto da conexão com a mangueira. O motor, ele se conecta com a mangueira na parte de baixo, tá? Imagina que é aqui, ó, é a parte de baixo do meu micromotor, a mangueira encaixa aqui. Logo aqui mais para cima, na base do micromotor, tem um anel. Esse anel, ele gira tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? No desenho desse micromotor aqui, que é o micromotor da cabo, você vai enxergar que existe uma região neutra aqui, ó, tá vendo? Se você posicionar esse parafuso para a região neutra, o micromotor fica desligado. Se você jogar esse parafuso para a direita, ele vai passar a girar no sentido horário. Se você jogar para a esquerda, ele vai passar a girar no sentido anti-horário. Agora, quanto mais distante do centro você vai jogando ele para a direita, mais veloz ele vai girando. Então, se você quer que ele gire para a direita mais devagar, você joga só um pouquinho ele para a direita. Se você for jogando mais, ele vai continuar girando para a direita, mas numa velocidade mais rápida, tá? Se eu voltar a mesma coisa para a esquerda, se eu jogar só um pouco para a esquerda, ele vai girar numa velocidade mais baixa no sentido anti-horário. Se eu jogar tudo para a esquerda, ele vai girar muito rápido no sentido também anti-horário. Deu para entender?
Agora, professor, mas como é que eu vou saber qual que é a velocidade que eu tenho que trabalhar? Vocês só vão conseguir adquirir essa percepção com a prática. Eu mesmo demorei bastante para adquirir, porque o micromotor ele não dá valores numéricos para a gente. Tá? Existem micromotores elétricos, que são dispositivos, aparelhos que você liga na tomada, ele dá uma numeração, ele é todo digital, então você coloca exatamente qual que é a velocidade que você quer que ele gire. Lembrando que um micromotor desse, ele tem uma velocidade que varia de 20 a 30 mil rotações por minuto. Ou seja, no máximo é 30 mil rotações, 20 a 30 mil. Os fabricantes recomendam que você utilize essas borrachas abrasivas em valores de rotação que variam de 8 a 12 mil. Então, se o teu micromotor está sempre ligado no máximo, você está sempre usando ele de uma maneira errada, né? Então, imagina, se eu estiver rodando em 30 mil e o fabricante pede para usar em 8. Está muito além. E aí você deve ir medindo, verificando, fazendo os testes. Gira um pouquinho, pisa no pedal para verificar a velocidade, usa, não é o que eu quero, acho que não está sendo eficiente. Vai aumentando gradativamente até você conseguir obter resultado, tá? Mas essa velocidade de micromotor é indispensável que ela seja controlada. E da mesma maneira que a pressão, a velocidade inadequada também vai gerar uma baixa eficiência de abrasão, um aquecimento desnecessário e um desgaste prematuro do instrumento. E aí nós temos também a lubrificação ou refrigeração da utilização, principalmente de borrachas, né? Quando eu trabalho com pontas diamantadas, né, a gente trabalha em velocidades extremamente baixas, não é muito comum que a gente utilize em contra-ângulo em baixa rotação a água, tá? A refrigeração. Mas o que você pode fazer é jogar pequenas quantidades de água com a seringa tríplice para manter uma espécie de lama sobre a superfície enquanto você faz isso. Mas quando eu trabalho com pontas diamantadas, que têm poder abrasivo maior, normalmente eu trabalho numa velocidade mais baixa, muito controlada, então normalmente eu não trabalho com a refrigeração. Porém, se você for trabalhar com borrachas abrasivas, o ideal é que, como essas borrachas elas não têm um poder de abrasão tão grande, elas costumam gerar um atrito maior. Então, o ideal é que você tenha uma refrigeração ali. Pode ser apenas jogando água de tempos em tempos para manter uma película de água ali na superfície, tá? Essa película de água, além de diminuir o atrito e a temperatura, ela também vai ajudar criando uma lama de partículas de abrasivos. Porque as borrachas que você vai começar a utilizar, elas vão soltar partículas. E essas partículas vão acabar tornando o teu polimento, que era uma abrasão de 2 corpos, em uma abrasão de 3 corpos. E isso, para mim, não vai ser um problema. Vai ajudar, na verdade, no processo de polimento. Tá? Então, é legal também por esse motivo. Uma coisa extremamente importante de falar é que todas as vezes que você substituir um instrumento, passar para uma próxima etapa de polimento ou de acabamento, você sempre deve fazer uma lavagem, uma limpeza da superfície para remover os resíduos de partículas do instrumento anterior, para que a gente de fato tenha um resultado eficiente. Senão você pode acabar numa situação onde resquícios de abrasivos do instrumento anterior permanecem na superfície, se misturam com o novo abrasivo, que é menor, e gerem uma abrasividade completamente misturada, que não vai chegar em lugar nenhum, tá? Então, é um cuidado que a gente sempre tem que ter. Entre cada instrumento utilizado, lava, né? No laboratório, como a gente normalmente não tem água, a gente usa uma gaze, por isso que eu peço que vocês tenham gaze, e a gente limpa com álcool, né? Ou mesmo com água, pode pegar lá, molhar, embeber a gás num copinho e limpar, tá? Para remover esse excesso de partículas dos instrumentos anteriores. Isso vai diminuir o aquecimento, formar a lama que eu falei para gerar uma abrasão de 2 corpos e diminuir o contato do instrumental, preservando também o instrumento por mais tempo, tá? Ok, agora a gente vai entrar nas etapas para acabamento e polimento propriamente ditas. Deixa eu passar dessa parte aqui, que eu falei de uma coisa aqui que eu não queria. Eu vou começar daqui, tá? Aqui tá melhor, tá mais bem organizado aqui essa parte, tá? Bom, eu gosto de dividir
o acabamento e polimento em 5 etapas, tá? 5 etapas didáticas para vocês entenderem, e você não deve, em hipótese nenhuma, passar da primeira etapa para a segunda etapa ou da segunda para a terceira, sem constatar que tudo está de acordo com aquela etapa, tá? O objetivo daquela etapa foi concluído. Então, vamos começar com a etapa número 1. A etapa número 1 vai consistir na remoção de excesso de material, ajuste da forma da restauração e das margens, tá? Então, por exemplo, quando eu falo ajuste de margem, a área onde tem restauração, onde começa a restauração e onde termina o dente, não pode ter um remendo. Se eu passar um instrumental, eu não posso sentir um degrau ali. Isso é margem. Então, eu preciso ajustar tudo isso na etapa 1. Eu preciso remover tudo que tem de excesso de material, eu preciso ajustar a forma da minha restauração. Na etapa 2, eu vou fazer a remoção de riscos. O que é essa remoção de riscos, professor? Quando você inicia a remoção de excesso e ajuste de forma e ajuste de margem, você vai usar um instrumento abrasivo mais grosso. E esse abrasivo grosso vai gerar riscos na superfície da tua resina. Consequentemente, você precisa remover esses riscos na etapa seguinte, que é a etapa número 2. Na etapa número 3, a gente vai refinar a anatomia no que a gente chama de confecção de anatomia secundária, tá? Então, alguns detalhes de anatomia vão ser acrescidos, como sulcos, áreas de espelho, algumas coisas. A gente pode ajustar uma aresta, criar um lóbulo na cúspide, fazer algumas coisinhas mais delicadas, mais incrementais nas etapas para deixar a restauração com um aspecto mais natural. É nessa terceira etapa aqui. Na quarta etapa, você vai fazer remoção de riscos menores, que também vão ser criados nesse processo de confecção de anatomia secundária, e finalmente você vai iniciar o brilho, né, que é a etapa de polimento. Polimento final, a gente pode classificar assim, ok? Então, 5 etapas são necessárias para a gente chegar no resultado. Às vezes, dependendo do tipo de restauração, essas 5 etapas elas acontecem de uma maneira mais rápida, mais breve, dependendo do tipo de resina, da amplitude da cavidade, de vários fatores, né? Do tipo de resina que você está utilizando, tá? Mas às vezes você precisa, como é que eu posso falar? Você precisa investir mais tempo para conseguir obter um resultado de qualidade, tudo bem? Então vamos começar fazendo a remoção do excesso, ajuste de forma e das margens, tá? Observe, então, a diferença da etapa da imagem da esquerda para a imagem da direita. O que eu tenho aí, pessoal, tá? É uma faceta, mas isso serve para vocês entenderem da mesma maneira. Eu tenho um formato que eu percebo que ele está com algumas deficiências, né? Eu percebo que tem um certo excesso de material aqui, eu percebo que aqui tem um volume, não tem uma curvatura natural, eu consigo enxergar que esse desenho aqui também não está seguindo a mesma curvatura desse dente aqui do lado, que é o meu dente, que eu estou utilizando como referência, eu estou vendo que existe umas irregularidades aqui. Então, todo esse processo de remoção de excesso, ajuste de forma e de margens, eu vou fazer agora, tá? Então, eu faço isso com que material? Que material eu uso para fazer isso aqui? Eu normalmente vou trabalhar com discos de lixa grossos, discos de lixas grossos, pontas de acabamento finas, tá? E lâminas de bisturi número 12, ou aqueles instrumentos de corte laminados, tudo bem? Eles que vão me ajudar a fazer essa remoção de excesso, ajuste de anatomia e ajuste de margem, tudo bem? E aí, logo em seguida, a gente vai trabalhar com remoção de riscos maiores. Então, se você olhar a superfície depois que a gente fez a primeira etapa do acabamento, o que você consegue perceber aqui? Que eu tenho superfície riscada, tá? Então, eu vou utilizar agora um instrumento que vai diminuir esses riscos, ok? Por abrasividade também ou por corte, tá? Então, observe que agora a superfície, ainda que esteja riscada, ela está menos riscada do que aqui, tá? O que eu utilizo aqui para gerar essa diminuição desses riscos, né? Eu posso usar disco de lixa médio, ponta de acabamento F
e na região interproximal as lixas interproximais. Tudo bem? Beleza. Vamos para a próxima etapa agora. A próxima etapa é a confecção de anatomia secundária. Essa confecção de anatomia secundária, ela só é necessária quando eu tenho um envolvimento amplo da face vestibular, né? Ou a necessidade de fazer uma anatomia muito rebuscada de uma cúspide no dente posterior, tá? Então, observa aqui novamente no dente anterior. O que foi feito aqui? Ó? Qual a diferença daqui para cá? Foi feito, ou foi, como é que eu posso falar? Foi intensificado essas depressões que a gente tem aqui na face vestibular, chamado de sulco de desenvolvimento, tá? Ó. Então, aqui tinha, mas aqui não tinha, né? Então, eu criei um sulco de desenvolvimento aqui, para ficar com esse aspecto mais próximo ao do dente adjacente, tá? Que material foi utilizado para fazer isso? Tá? Nós temos a utilização de brocas carbide, pode ser brocas esféricas ou brocas com esse formato oval, como esse desenho aí da esquerda. Você também pode utilizar discos de lixa fino, desculpa, esse disco de lixa ao médio, que foi utilizado para regularizar a superfície, também é o mesmo do passado, é o mesmo da etapa passada. E logo em seguida a gente pode trabalhar com brocas multilaminadas, tá? Como essa broquinha dourada que vocês estão vendo aí, tá? As brocas multilaminadas são aquelas que apresentam lâminas muito próximas umas das outras, onde o corte é um corte menor, né? Consequentemente, a superfície que ela deixa é uma superfície mais regular, tá? Além dessa ponta, eu também posso usar aqui uma ponta FF, aquela com a listrinha amarela. Ela também vai surtir o mesmo efeito nessa anatomia secundária, tá? Para deixar uma superfície mais regular. Próximo passo aqui, então, vai ser a remoção de riscos menores. E nessa remoção de riscos menores, eu já estou adentrando na etapa de polimento. É como se fosse um polimento inicial, seguido do alto brilho, que é o polimento final, ok? Então, ao invés de eu falar acabamento e polimento, eu subdividi tudo em remoção de excesso, ajuste de forma e margem, como primeira etapa, remoção de riscos maiores, como segunda etapa, confecção de anatomia secundária, como terceira etapa, remoção de riscos menores, como quarta etapa, e alto brilho, como quinta etapa. A remoção de riscos menores, ela nada mais é do que você passar borrachas para conseguir obter um resultado de superfície mais interessante, tá? Então, a superfície, ó, ela vai se tornando mais lisa e mais reflexiva. Ela começa a apresentar um brilho bonito, interessante para a restauração. O que eu uso para fazer isso? Você vai usar discos de lixa fino, borrachas grossas e médias, ou essa borracha média aqui, que é uma borracha em espiral. Tudo bem? Vários instrumentos que apresentam abrasividades semelhantes. Quando eu coloco borracha grossa e média, você precisa trabalhar com as duas. Primeiro a grossa, depois a média, para conseguir obter esse resultado. Tá? E aí, finalmente, a gente vai para o alto brilho. O alto brilho, olha só o alto brilho, pessoal. Olha o que a gente consegue aí. Ó. Uma lustrosidade, eu ia falar que nem existe essa palavra. Um lustre superficial tão bacana na restauração, né? Basta você entender essa sequência para conseguir esses resultados, tá? Então, o que a gente trabalhou aqui? Você pode trabalhar com pastas de polimento, como eu mostrei para vocês. Faltou colocar aqui aquelas borrachas extra finas, que normalmente são usadas antes das pastas de polimento. Então, você trabalha aqui com borracha extra fina, seguida de pasta de polimento, tá? Pastas de polimento muito finas, como aquela de 1 micrômetro e meio micrômetro. Você pode trabalhar com a primeira de 1 micrômetro, depois a de meio micrômetro, e no fim você ainda pode passar um disco de feltro seco. Professor, mas qual que é o objetivo de usar o disco de feltro seco que não tem abrasividade? Ele só vai remover a película de partícula que ficou e vai usar com mais fricção somente os resquícios de partícula, gerando ainda um resultado, um aspecto ainda mais bonito, tá? E aí você consegue, nessas 5 etapas, obter um resultado de polimento bastante interessante, tá? Além disso, nós temos a possibilidade de fazer o que a gente chama de anatomia terciária.
A anatomia secundária, como eu falei, são esses sulcos de desenvolvimento, definição de pequenos lóbulos na região oclusal posterior. E a anatomia terciária consiste na confecção desses riscos, dessas ranhuras, que eu considero extremamente desafiador para se fazer, e eu particularmente acho pouco necessário na maioria dos casos. Então, por exemplo, esse resultado que vocês estão vendo aqui, ó, que está bastante satisfatório, né, é um dente que não apresenta nenhum tipo de anatomia terciária, tá? Mas a anatomia terciária, ela pode ser feita inicialmente com pontas de acabamento FF, associadas a discos de lixa fino, borrachas abrasivas, etc., seguida da etapa de polimento, para conseguir obter texturas, ranhuras suaves, como essas desse dente aqui, ok? E aí você consegue ter resultados bem interessantes. Então, o que mostra aqui, ó, nada mais é do que uma sequência restauradora, mas observa que para a gente ter de fato um resultado interessante, eu preciso da etapa de acabamento e polimento correta, né? Que é o que eu estou vendo aqui. Senão, eu vou continuar tendo uma restauração com um aspecto não natural. Ela fica toda marcada, né? Então, o processo de estratificação, a boa técnica restauradora, ela precisa estar aliada com uma boa técnica de etapas de acabamento e polimento. Senão a gente não consegue o resultado. Para dentes posteriores, pessoal, o resultado, ou melhor, a sequência vai ser muito semelhante, tá? Como eu falei para vocês no início da aula, eu vou preparar um material para vocês, um vídeo, para mostrar uma sequência em dente posterior. Mas a ideia também vai ser a mesma. Eu preciso seguir as mesmas etapas. Eu tenho que me preocupar com remoção de excessos, forma da restauração e margens. Preciso, em seguida, remover os riscos maiores que foram gerados pelos primeiros instrumentos. Fazer anatomia secundária, essa eu costumo dizer que é dispensável para dentes posteriores. Fazer a remoção de riscos menores e fazer o polimento final. Tá? A diferença, por exemplo, é que em dente posterior eu não vou encaixar disco de lixa, porque não cabe na superfície oclusal um disco de lixa. Eu não vou usar um disco de feltro para usar pasta, porque o disco de feltro também tem uma superfície muito ampla e não anatômica para oclusal. O que eu vou usar para o dente posterior para levar uma pasta ali para dentro do sulco? Vou trabalhar com escovas, né? Eu vou usar borrachas que têm um formato mais anatômico, como aquelas que são em espirais, tá? Para conseguir obter esses resultados. Tudo bem? Bom, as etapas de acabamento e polimento, elas não necessariamente precisam ser feitas 24 ou 48 horas depois, como muito tempo já se falou na odontologia, tá? Esse é um artigo que fala exatamente sobre isso. O resultado do adiamento das etapas de acabamento e polimento, ele depende do material restaurador que você está trabalhando. Então, alguns materiais, eles podem se comportar muito bem quando você faz acabamento e polimento imediatamente ou quando você faz 2, 3, 4, 5 dias depois. O que eu acho importante que seja considerado? Primeiro, um intervalo maior do que uma semana, muito provavelmente vai gerar um manchamento superficial da resina. Por mais que esse manchamento ele seja resolvível com o acabamento. Quer dizer, o paciente vai ter a restauração temporariamente manchada, quando ele voltar e você fizer o acabamento, vai resolver o problema. Só que isso pode gerar um desconforto para o paciente. Então, se ficar tudo avisado para o paciente, não vai ter problema algum. Porém, se você quiser evitar essa situação, você pode fazer o acabamento imediatamente. O que eu levo em consideração sempre? Que depois de uma restauração, você vai estar extremamente cansado, né? Se você fizer uma boa restauração, você vai tomar muito tempo de procedimento, 1h30, 2 horas, dependendo da restauração, principalmente restaurações anteriores. O teu paciente vai estar cansado e a etapa de acabamento e polimento adequada vai te demandar mais 30, 40 minutos. Né? Então é mais tempo, mais cansaço e existe uma possibilidade de você cansado e o paciente cansado, vocês quererem finalizar isso tudo muito rápido, né? E acabar repercutindo na qualidade do trabalho, tá? Então, embasado nesse trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês, eu considero que vocês sempre façam a etapa de acabamento e polimento em um segundo momento, mas não deixem de fazer. Porque o que acontece muito também é o aluno liberar o paciente sem fazer o acabamento e polimento, tá? Isso não pode acontecer. E aí, quando a gente realiza o acabamento e polimento adequado, a gente consegue obter
resultados bastante satisfatórios para as restaurações, incluindo aí uma grande longevidade, né, fazendo com que essas resinas permaneçam estéticas por um tempo adequado, né, e o paciente fique bastante satisfeito com o trabalho, com o resultado, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma sequência fotográfica daquela restauração que eu mostrei para vocês de dente anterior, classe 3, tá? De alguns instrumentos que foram utilizados aqui. Tá aqui, ó. Então, essa aqui é aquela classe 3 que a gente fez, tá? Tá virado ao contrário, de cabeça para baixo, mas aqui é uma classe 3 na mesial, que eu apresentei na aula de classe 3 para vocês, né? Então, essa resina aqui, ela não tá acabada nem polida, possivelmente é uma resina que mancharia muito fácil na boca do paciente. Então, a gente precisa seguir uma sequência lógica, tá? Então, a nossa sequência lógica consiste inicialmente na etapa número 1, remoção de excesso, né? Ajuste de forma, regularização de margem. Agora que eu percebi que tem até acho que é um cabelo aqui, sei lá o que é isso aqui, mas enfim. Vamos lá. Então, primeira coisa que eu posso trabalhar são instrumentos mais abrasivos para fazer esses ajustes de forma. Então, eu vou ajustar a meia, arredondar a meia para ela ficar mais parecida com o meu dente homólogo, o outro incisivo lateral. Eu vou ajustar a minha superfície, a inclinação dela, ajustar a margem para que ela fique correta. Tudo isso utilizando um disco mais abrasivo, um disco grosso. É a minha primeira etapa ainda, tá? Ok, fiz isso aqui, já deu uma regularizada na superfície, tá? Vou remover esse pequeno excesso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, né? Tá tipo uma espécie de degrau. Vou também remover com disco de lixa e ajustei para ela ficar mais parecida com a minha restauração lateral. Beleza. Continua sem brilho, continua com um aspecto irregular na superfície, mas ela já tem um desenho, uma inclinação melhor. Próximo passo, ou próxima etapa, vai ser a gente ainda pensar no ajuste de forma, tá? Uma situação muito importante para você sempre fazer com dentes anteriores é ajustar aquilo que eu chamei de crista marginal, também chamado de aresta longitudinal, tá? A crista marginal, ela é facilmente identificável quando você pega um lápis ou uma lapiseira inclinado, você passa ele assim, como você está vendo aí, ó, no ângulo lateral do dente, que é esse ângulo aqui, ó, tá? Seria o equivalente a passar o lápis nessa área aqui, ó, ou nessa área aqui, ok? Sempre o lápis inclinadinho, não é a ponta do lápis, é ele de lado. E aí, quando você passa uma lapiseira ou o lápis, você vai ter essa área identificada, né? A tua crista, o desenho, o formato da tua crista vai estar identificado. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa fazer com que o desenho dessa crista fique parecido com o da crista do lado, do dente do outro incisivo lateral, tá? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar também com disco de lixa aqui, ó. Olha esse ângulo bem estranho, né? O disco de lixa está posicionado na sua área abrasiva internamente, ou seja, eu mudei a posição do disco de lixa para dentro, de maneira com que eu posicionasse o disco para puxar a aresta, tá? Então, eu vou desgastar a área do dente ali até a área onde eu quero deixar essa aresta, como se eu estivesse trazendo a minha crista marginal mais para o centro do dente. Basicamente é isso que eu fiz aí. Depois a gente seguiu com o processo de remoção de riscos maiores, utilizando, esqueci o nome, a tira de lixa, tá? Mostrando a movimentação da tira de lixa na região interproximal, tendo cuidado de fazer a tira de lixa nesse formato que a gente chama de formato de S, tá? Você nunca deve entrar com a lixa para cá e sair para esse lado. Você sempre deve entrar para esse lado e sair para esse lado, ou entrar por aqui e sair para cá, tá? Nunca fazer essa curva aqui, ó, com a lixa, porque isso vai gerar uma remoção de excesso exagerada que vai fazer perder o ponto de contato ou a área de contato. E eu não quero que me aconteça isso com a minha restauração. Já expliquei para vocês a importância de ter um ponto de contato, ok? Então, você sempre vai fazer esse movimento de S, tá? Com a lixa interproximal. Aí, usando um disco médio, também para remover os riscos maiores, tá? E aí eu já comecei a remover os riscos menores. Nesse caso, eu não trabalhei com anatomia secundária, tá? Julguei desnecessário por conta da restauração que é predominante na região
classe 3, não envolve uma área muito grande da face vestibular. O que eu estou usando aí? Uma borracha abrasiva grossa, tá? Então, passei a borracha abrasiva grossa, passei o disco de lixa esse disco de lixa aqui, não, desculpa, eu voltei. Passei a borracha abrasiva grossa, e aí eu já obtive esse resultado com a borracha abrasiva grossa. E aí a gente tem aqui, desculpa, logo em seguida foi passado a borracha abrasiva média e fina. Não foi passado pasta de polimento aí. E aí a gente obtém essa superfície lustrosa. Ah, tá aqui, desculpa, tá aqui, ó. Borracha média e borracha fina, tá? Achei que não tinha foto, tá aqui, ó. Borracha média e borracha fina. E esse aqui é o resultado final, pós borracha média e borracha fina. Olha a comparação do resultado final para o início da restauração. Ó, olha a diferença de qualidade, de naturalidade, de beleza que você tem. Simplesmente alguns detalhes. O posicionamento, a evidenciação dessa crista é extremamente importante para as restaurações ficarem com aspectos naturais, tá? Então, o simples fato de a gente trabalhar com uma sequência de disco de lixa, grosso e médio, não usei pontas diamantadas aí, disco de lixa grosso e médio, lixa interproximal, borracha abrasiva média, grossa, borracha abrasiva média e borracha abrasiva fina. A gente chegou nesse resultado. Tá? Então, essa é uma sequência bem interessante de acabamento e polimento. Tá? Bom, vou voltar agora aqui para vocês, abrir um espaço para vocês fazerem perguntas, tá? Vamos lá, deixa eu... Vamos lá. Pessoal, tá, primeiramente sobre a aula, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Vou já responder essa questão da prova para vocês, ok, Beatriz? Só um segundinho. Alguém tem alguma pergunta sobre a aula de acabamento e polimento? Sim ou não? Vou dar 30 segundos para vocês responderem, tá? Professor? Pode falar. Oi? O senhor está me escutando? Estou escutando, pode falar. Naquela etapa 5, né? Alto brilho. Aí o senhor falou que no final de tudo podia passar o disco de feltro. Eu não entendi para que passar ele depois de passar pasta, Então, os polimentos, coisa toda. Então, o disco de feltro você vai passar primeiro. Você, na verdade, não é obrigado a passar. Tem muito. Você não é obrigado, na verdade, você não é obrigado a nada, né? Mas não é que é indispensável você passar o disco de feltro. Mas existem muitos protocolos em literaturas que mostram que quando você passa o disco de feltro seco, no final, você pega os resquícios de pasta de polimento que tem ali, e quando o disco está seco, ele gera um atrito maior entre esse resquício de pasta com o dente, gerando um brilho, um polimento ainda maior. Quando você está passando o disco de feltro com a pasta sozinha, quando tem muita pasta, o atrito entre o feltro e as partículas e a superfície dentária vai ser um pouquinho menor. E quando você passa ele seco, ele gera um atrito maior, porque o contato entre a partícula, o feltro e o dente é mais justo, entendeu? Consequentemente, gerando uma capacidade maior de polimento. Mas não é um protocolo que é relatado ou explicado em todas as referências bibliográficas, tá? Você pode ter autores que falam que não precisa passar o disco seco, tem autores que falam que basta você finalizar com uma borracha extra fina, mas você precisa ir trabalhando e vendo o teu resultado, né? Eu, particularmente, às vezes eu passo o disco, às vezes eu não passo, dependendo da situação. Então, não precisa ser um protocolo fixo, mas a pasta de polimento é interessante que você sempre trabalhe. Agora, o que é importante falar? Se você for trabalhar com uma pasta de polimento que tem duas fases, uma que é mais grossa e uma que é um pouquinho mais fina, ou seja, uma fina e uma extra fina, uma de 1 micrômetro e uma de meio micrômetro, você precisa usar 2 discos de feltro separados, uma para uma e outra para outra. Não misturar o mesmo disco de feltro, porque você vai misturar os abrasivos e vai acabar tendo um efeito misturado que não vai dar certo, tá? Se você estiver trabalhando com escova, né, é interessante que você usou a pasta com uma determinada pasta com a escova, e se você só tiver uma escova, que você lave abundantemente essa escova,
tá? Para remover todos os resíduos daquela pasta para usar a próxima pasta, ok? Para tornar esse trabalho mais eficiente. Mas basicamente é isso. Obrigada, professor. Por nada. Alguém tem mais alguma dúvida sobre os instrumentos, a sequência de acabamento e polimento que foi apresentada aqui para dentes anteriores? Sim ou não? Bom, pessoal, então isso vai ser, essa vai ser a aula, né, que eu vou colocar no YouTube para vocês, tá? É a aula de acabamento e polimento. Essa aula eu achei que ficou um pouquinho melhor que a da manhã, então eu vou atualizar essa aula aqui para todo mundo ter acesso. Tá, vamos falar então agora sobre a prova, tá?